Olá, pessoal! Eu sou Silvia Vasconcelos, para quem não me conhece, e nós vamos trabalhar aqui hoje sempre em busca do autoconhecimento. E todas as vezes que nós pensamos no autoconhecimento, hoje eu quero trabalhar uma frase extremamente famosa, que é aquela frase do do Sócrates, que é: conheça-te a ti mesmo. E aí, ao trabalharmos esta frase de Sócrates, conheça-te a ti mesmo, eu volto a fazer um convite. Todos aqueles que quiserem caminhar, desenvolver o autoconhecimento, embarque nessa jornada, porque o nosso navio já está zarpando. E eu os convido a estar aqui comigo hoje, para que vocês possam também se conhecer. Gente, Sócrates, ele nasceu em 469 a.C., lá em Atenas, e faleceu em 399 a.C. Foi um grande filósofo ateniense. E foi, o professor, um grande mestre de Platão. E do Xenofonte também, não podemos nos esquecer. Os seus dois, maiores discípulos, alunos, eram Platão e Xenofonte. Mas o Sócrates, ele é condenado à morte, porque dizia que ele estava subvertendo a juventude. E, na verdade, não era. Era, na realidade, uma grande mudança que Atenas estava vivenciando naquele momento. E, ao falar isso, seria de bom tom eliminar aquela pessoa que dizia que a educação era algo que deveria ser dado a todos, independentemente da classe social, e não somente aos ricos, mas aqueles que detivessem uma vontade de ter o conhecimento, a todos deveriam ser dados. Então, sempre há uma necessidade de um bode expiatório, e foi o que aconteceu com Sócrates. Ele foi condenado a tomar cicuta ou ter a língua decepada. Como ele dizia que um filósofo, ele só consegue realmente ser aquilo que ele é, externando os seus pensamentos, se amputasse, decepasse a sua língua, seria a mesma coisa que ele estivesse morto. No entanto, quando ele diz isso, ele fala: pode me dar a cicuta, e tragam a taça que eu tomarei até a última gota. Mas na filosofia socrática, o conheça-te a ti mesmo se tornou uma espécie de referência. Hoje, tá, gente? No mundo atual do autoconhecimento. Mas eu quero voltar aqui um pouquinho no passado, porque esta frase, conheça-te a ti mesmo, essa frase, ela está escrita no oráculo de Delfos. No entanto, Sócrates, ao colocar o conheça-te a ti mesmo, naquele momento, na época de Sócrates, não havia análise de pensamento do seu eu. Este eu interno de introspecção para um exame de consciência. Peraí, Silvia, então, quer dizer que quando eu uso essa frase, conheça-te a ti mesmo, e digo que é o do Sócrates, nós temos que analisar que naquela época, para o Sócrates, ele dizia que também, numa outra frase extremamente famosa, que a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Mas o que o Sócrates, ele colocava, conheça-te a ti mesmo. Para o Sócrates, na realidade, era o seu eu na polis. O que é a polis, gente? A polis era a cidade-estado grega, Atenas. Para ele, era o seu eu em si? Não, gente. Era, na realidade, o seu eu com uma vivência em sociedade, com uma vivência da coletividade. A vida na polis era extremamente importante, mas era importante estar na coletividade e não com o pensamento voltado a si mesmo. Então,
quando ele faz este pensamento, né, de conheça-te a ti mesmo, era, na realidade, uma busca de conhecer o outro dentro da polis, que a partir do momento que também conhecemos o outro, conhecemos também cada um a si mesmo. Ao falar isso, é sempre bom a gente ressaltar que muitas vezes aquilo que nós colocamos como um defeito no outro, às vezes é o defeito que tem em nós, mas que a gente está ali, ó, de olhos vendados, e a gente só consegue visualizar o defeito no outro. E a gente precisa ir muito mais além. Ao falar nisso, né, nós vamos ter também, já em 354 depois de Cristo, né, já no nosso calendário cristão, nós vamos observar que vai existir Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele nasceu em 354 e faleceu em 430. E Santo Agostinho, ele também, né, como um grande filósofo que era, ele vai fazer um estudo voltado para a era da patrística, mas isso não vem ao caso no momento. Ele era um bispo de Hipona, que ficava numa província romana, né, na África, mas o Santo Agostinho, ele vai escrever as Confissões. E nesta obra extremamente importante, Santo Agostinho, ele também vai trazer o conheça-te a ti mesmo. No entanto, o Santo Agostinho, diferentemente daquela visão que Sócrates tinha de conheça-te a ti mesmo perante a polis, a coletividade, a sociedade grega, Santo Agostinho não. Santo Agostinho coloca conheça-te a ti mesmo, esse conhecimento de si mesmo é o verdadeiro desafio da felicidade. Mas, na verdade, Santo Agostinho, ao colocar isso, ele queria deixar muito claro que quando nós nos conhecemos, nós nos apresentamos verdadeiramente perante Deus. Então, quando o Santo Agostinho, ele coloca isso, porque Santo Agostinho, gente, ele foi um grande estudioso, filósofo, mas, ao mesmo tempo, ele também fazia parte da Igreja Católica. Eu estou trazendo aqui por ser um grande filósofo, e não em relação à religião. Quero deixar muito claro em relação a isto, ok? Então, quando Santo Agostinho coloca isso, que o conhecimento de si mesmo é o verdadeiro desafio da felicidade, a partir de tal conhecimento, nós compreenderemos as nossas falhas e imperfeições, assim também como os nossos desejos. Amores meus, queridões e queridonas. Quando nós falamos isso, nossas falhas, né, as nossas imperfeições, que nos inclinam a termos, de vez em quando, não sempre, tá, gente? Por favor, mas tendências, ou seja, aquelas que fogem do caminho do progresso, da evolução. Por quê? Porque nós temos virtudes, qualidades, mas temos também defeitos, imperfeições. E quando nós estamos dispostos a nos conhecer verdadeiramente, isso fica muito mais fácil. Por quê? Porque quando nós nos conhecemos, Deus também vai nos ver de forma translúcida, transparente, verdadeiramente. Por isso que Santo Agostinho vai usar também dessa frase, conheça-te a ti mesmo. No entanto, né, esse conhecimento de si mesmo, de Santo Agostinho, não é o de Sócrates. Eu quero deixar muito claro aqui. Pois aqui já começa a introspecção consigo mesmo. O autoconhecimento já começou. Oi, Marcinha, o autoconhecimento que você já falou no nosso eu interior. Isso mesmo. Márcia, isso mesmo. Por quê? Porque quando nós simplesmente olhamos o conheça-te a ti mesmo do Sócrates,
é o conheça-te a ti mesmo frente à sociedade e à coletividade. E a partir de Santo Agostinho é que nós vamos começar agora essa introspecção consigo mesmo. Então é sempre bom a gente falar em relação a isso. E caminhando, né, mais para frente, já em 1596, é o ano que nasce René Descartes. E ele vai falecer em 1650. E o Descartes, como um grande, né, filósofo, físico, matemático francês, ele foi o autor daquela frase: penso, logo existo. Ai, que tudo, não é? Na realidade, ele é considerado, né, o pai do pensamento cartesiano, sistema filosófico que deu origem ao quê? A filosofia moderna. Sua preocupação era com a ordem e a clareza. Esse era o pensamento do René Descartes. E Descartes, quando ele coloca assim, penso, logo existo, penso, logo sou. Se eu penso, qualquer que seja, né, qualquer coisa que eu esteja pensando, mesmo que seja não existo, penso, logo eu sou. A mente se revela para ela mesma como ela é. É identificar o próprio pensamento. Percebam que nós estamos vindo desde a antiguidade grega e ao caminharmos nesse pensamento do Descartes, a gente chega a quem? Ao famoso, né? Sigmund Freud, né? E Freud, que nasceu em 1856 e vem a falecer em 1939, foi um médico, neurologista, importante psicanalista austríaco. E ele foi considerado o pai da psicanálise, que influenciou consideravelmente, né, sobre a vivência em si da psicologia social contemporânea. Nesse momento que nós já fizemos vários pensamentos, né, colocando Sócrates, Santo Agostinho, René Descartes, para chegarmos em Freud, quero trazer aqui algo para que vocês se recordem. Eu sempre gosto de contar algumas histórias. Ai, Silvia, por que você gosta de contar histórias, né? Além, obviamente, de ter feito o curso de História, obviamente, historiadora, eu gosto sempre de fazer essas correlações. Se vocês pararem para pensar, a história, ela sempre irá fazer com que as pessoas não se esqueçam de determinadas passagens extremamente importantes. Oi, Caio, tudo bem? Seja bem-vindo! Olha só. Oi, Joyce, lindona! Olha só. Jesus Cristo, ele também contava as histórias, eram parábolas. Então, através de parábolas, ele deixou marcado na vida dos seus apóstolos e que passou para as outras pessoas. Até hoje, muitos de nós vamos nos recordar de determinadas parábolas. Então, hoje, eu quero também recordar uma velha história japonesa. Um velho guerreiro, né, um guerreiro samurai, conta, né, uma história uma história japonesa, que eu já tinha dito, né, que ele vai desafiar um mestre zen. Por que ele desafia? Ele quer saber deste mestre os conceitos do que seria o céu e o que seria o inferno. Mas o monge ficou muito bravo e respondeu com desprezo: tu não passas de um bruto. Não vou desperdiçar meu tempo com gente da tua laia. Ali naquele momento, o samurai, atacado na própria honra, ficou furioso, né? E nesse momento, o samurai teve um acesso de fúria. E o que ele faz? Ele saca da espada
e já berra olhando ao monge: eu poderia te cortar por toda a sua impertinência. Eis que o monge calmamente o responde: isso é o inferno. Aí ele se envergonha daquela situação que ele se colocou, né? E aí, espantado por ter que reconhecer como que era tão verdadeiro, tão genuíno, aquilo que o mestre Zen dizia acerca da cólera que havia dominado aquele samurai. Então, o que ele faz naquele momento? Ele se acalma, pega a sua espada e, ó, aguarda na sua, né, na sua bainha, embanha novamente. E aí, o que ele faz? Ele agradece ao monge a revelação, porque o monge revelou o que era o inferno. A hora que ele faz isso, que ele agradece ao monge, o monge olha para ele ternamente e diz: e isso é o céu. A súbita consciência que o samurai pega naquela agitação sobre o seu estado ilustra, neste momento, a crucial diferença que alguém pode ter, né? Ser possuído por um sentimento e tomar, né, consciência de que está sendo arrebatado por este sentimento, seja, meus queridos, de cólera, de raiva, ou de amor, ou de ternura. Neste momento que nós nos deparamos com essa situação. Então, quando eu contei esta história, né, japonesa, para que vocês fizessem também uma correlação, quando muitas vezes nós queremos saber determinadas respostas, questionamos determinadas coisas, e as próprias respostas estarão dentro de nós mesmos. A partir desse momento, eu os convido novamente àquela recomendação do Sócrates: conheça-te a ti mesmo. É a pedra de toque de inteligência emocional, que começou lá atrás para conhecimento da sociedade, do outro, que muitas vezes nós temos uma trave perante os nossos olhos, mas que começa lá atrás. Então, ao pensarmos, né, que esta é a pedra de toque de inteligência emocional, é a consciência de nossos sentimentos no momento exato em que eles ocorrem, que muitas vezes nós não nos damos conta disso. Então, ao falarmos isso, conhece-te a ti mesmo, à primeira vista, pode parecer que os nossos sentimentos, eles são muito óbvios, são muito claros. Uma reflexão mais demorada nos lembra das vezes em que fomos muito indiferentes ao que de fato sentimos sobre uma coisa, quando, né, ou quando tarde demais nos damos conta desses sentimentos. Por quê? Porque muitas vezes não olhamos e não identificamos de imediato. Isso nós precisamos parar e raciocinar. Ok? Percebem, meus anjos, meus queridos, que todas as vezes que nós paramos e articulamos esses pensamentos, por mais profundo que seja, nós estamos buscando respostas. Respostas que muitas vezes elas já estão aqui dentro. E que nós, que você, que está aqui hoje, muitas vezes deixou passar. Alguns psicólogos falam numa metacognição. O que é isso? É um termo um pouco pesado, né, gente? Para referir-se a uma consciência do processo de pensar.
Esse processo de pensar, né, que é o meta-estado de espírito para a consciência das nossas emoções. Qual é o seu, como que você pensa em relação a si mesmo? O que você pensa de você? Eu, né, já prefiro dizer como autoconsciência. Por que uma autoconsciência? No sentido permanente de atenção ao que estamos sentindo internamente. O que realmente eu estou sentindo internamente? O que você realmente está sentindo internamente? Nessa consciência autorreflexiva, a mente observa e investiga o que está sendo vivenciado, incluindo as emoções. Nós já estamos há várias lives falando das emoções, né, gente? Não é por acaso. Não é por acaso que eu venho trabalhando com vocês há vários dias sobre as emoções. Esse tipo de consciência é semelhante àquilo que o Freud denominou de escuta flutuante e que recomendou aos que queriam ser psicanalistas. Precisa ter uma escuta flutuante. Nesse caso, esse tipo de atenção é capaz de registrar com imparcialidade tudo que passa pela consciência, atuando como testemunha interessada, mas não reativa. Na verdade, no coaching, nós chamamos de escuta atenta. Esta escuta atenta é tudo o que o outro está nos relatando, que muitas vezes o coach não identificou um problema ainda, mas o coaching, ele não vai dizer qual é o problema. O coach precisa, ele por si mesmo, identificar. Ok? Oi, Nelson, que é uma escuta flutuante. Boa, lindão! É esta consciência que você precisa ter quando você quer atuar como terapeuta, como psicanalista ou como coaching, que é uma escuta atenta, tudo que a outra pessoa está dizendo. Mas aqui eu quero que você se identifique, porque quando você está conversando consigo mesmo, esta escuta flutuante é sua. É você com os ouvidos atentos. Ai, Silvia, então eu vou ter que falar bem alto comigo mesmo? Não, não há essa necessidade. Por quê? Porque você consegue ouvir os seus pensamentos. Não precisa gritar, mas você consegue se ouvir. Então, Nelson, quando a gente fala nessa escuta flutuante, é isso. É esse tipo de atenção que você será capaz de registrar com imparcialidade. Por quê? Eu disse agora há pouco que nós temos imperfeições. Nós temos virtudes, qualidades, mas nós temos defeitos. Nós temos imperfeições também. E quando nós precisamos ouvir o nosso eu mais íntimo, mais interno, nós temos que ouvir de forma imparcial, para passar pela nossa consciência, pela sua consciência, e saber realmente aquilo que está acontecendo, quais são as emoções que irão te causar. Ok? Então, olha só. Como eu falo muito, né, desta autoconsciência, não é uma atenção que se deixa levar pelas emoções ali, ó, né, reagindo com exagero, que você vai amplificar as suas percepções, mas é o contrário. É um modo neutro que mantém aqui você de uma forma autorreflexiva, mesmo em meio a emoções turbulentas. Isso é extremamente importante de dizer a vocês. Por quê? Porque dentro desta autoconsciência,
nós precisamos, você precisa, sem sombra de dúvida, fazer de uma forma bem neutra, bem imparcial, uma autorreflexão. E a partir daí, você consegue, mesmo em momentos difíceis, de emoções turbulentas, que te desconcentra, que te quer tirar você fora do prumo, você consegue fazer esta autorreflexão. Ok? No ponto ótimo ali, quando a gente fala assim, então a autoobservação vai permitir exatamente essa consciência equânime de sentimentos arrebatados ou turbulentos. Por quê? Porque você já foi se desenvolvendo. E esse desenvolvimento faz com que você se conheça melhor. Ok? Oi, Amandinha, seja bem-vinda. Raquel, professora Ana Ferreira, lindona, seja bem-vinda. Então, queridos, quando nós podemos fazer esta auto-observação, nós vamos conseguir nos colocar de forma equilibrada, equânime, dentro do quê? Dentro de sentimentos que muitas vezes nos arrebata. Lembra do navio que eu sempre falo? Então, o navio sofreu uma marola, balançou. Mas o importante é que não vai entrar água dentro deste navio. A gente vai balançar em momentos turbulentos, mas a partir do autoconhecimento, você irá conseguir fazer esta avaliação, né, autorreflexiva, que fica muito mais fácil. Quando nós falamos, né, desse conheça-te a ti mesmo, né, no mínimo que nós pensamos nesse momento, vai manifestar simplesmente quando nós estamos em determinados momentos turbulentos, nós temos que pensar como um ligeiro recuo de experiência, um fluxo paralelo de consciência, que é aquela meta. O que eu quero? Eu quero atingir um determinado objetivo X. Perfeito. Mas para que eu atinja esse objetivo, muitas vezes a gente dá um passo atrás para dar 3 passos para frente. Nunca, vou dizer novamente, nunca será vergonhoso recuarmos em determinadas coisas. Para quê? Para fazer com que a nossa mente se acalme e, a partir disso, a gente consiga fazer uma análise melhor. Então, quando eu disse desta consciência que você vai ter a partir disso, você será mais consciente do que se passa, com toda certeza, do que aquilo que está ali, imerso. Como assim? Para que você consiga, obviamente, ter um autoconhecimento, um desenvolvimento. A partir disso, eu tenho sempre que dizer que é a diferença entre, por exemplo, sentir uma fúria assassina contra alguém e ter um pensamento autorreflexivo. E você pensar, respira fundo, o que eu estou sentindo é raiva. Mesmo quando você está furioso, você conseguiu fazer isso. Você conseguiu refletir. Em termos gerais, quando a gente fala isso, é a forma de monitorar ativamente a emoção. Primeiro passo para adquirir algum controle. Por quê? Porque muitas vezes, quando você não faz esta autorreflexão, respira fundo, isso é uma raiva, e você consegue identificar. Nesse momento, só de fazer isso, você já se acalmou.
Essa consciência das emoções é a aptidão emocional fundamental sobre a qual se fundam outras, como o autocontrole emocional. Então, pera lá, vamos lá. Oi, Lúcia, lindona, seja bem-vinda. Vamos lá, mandem aviõezinhos para todo mundo. Atenção. Olha só. Quando eu falei em relação àquela raiva, né? Quero matar o fulano, a fulana. Então, você parou, fez aquele pensamento autorreflexivo e descobriu: o que eu estou sentindo é raiva. Mesmo você estando furioso ou furiosa, você conseguiu, nesses milésimos de segundos, fazer essa reflexão. E ao fazer isso, você se acalmou muito mais do que a forma que você estava anteriormente. Então, essa, na verdade, por isso que eu disse que em termos gerais aqui, é a forma de monitorar. Eu estou monitorando ativamente o quê? As emoções. Que pode ser emoções para coisas ruins, emoções para coisas boas. Mas a partir disso, é o primeiro passo para que você adquira um pouco do autocontrole. Algum autocontrole vai começar ali. Ok? Essa consciência das emoções é a aptidão emocional fundamental sobre a qual se fundam outras que você já vai saber no decorrer dos nossos encontros, que é o que, Silvia? O autocontrole emocional. Em suma, na realidade, resumindo tudo isso, significa o quê, Silvia? Estar consciente ao mesmo tempo de nosso estado de espírito. Isso é primordial. Ter a consciência de qual estado de espírito você está nesse exato momento. E ao ter esta consciência, fica muito mais fácil de você se conhecer melhor. A autoconsciência pode ser uma atenção não reativa, né, e não julgadora de estados interiores. Como assim? Alguns doutrinadores, filósofos, psicólogos, eles acreditam que essa sensibilidade também pode ser menos equânime, igual. Os pensamentos, né, das pessoas, que em geral revelam uma autoconsciência. Como assim? Ninguém é igual a ninguém. Mas nós podemos trabalhar cada vez mais este autoconhecimento. Por exemplo, vamos pensar nesta autoconsciência. Muitas vezes as pessoas falam assim: não devo me sentir assim. Vou pensar coisas boas para me animar. Não pense nisso, não pense nisso. Esses exemplos de pensamentos de coisas muito perturbadoras, que muitas vezes te tiram do prumo. Faz com que haja o quê? Águas turbulentas. Então, quando tem essas situações muito perturbadoras, muitas vezes nos agarramos a isso. Não vou me sentir assim, não vou me sentir assim, vou pensar em coisas boas para me animar. Não pense nisso, não pense nisso. Percebem? Isso é primordial. Por quê? Autoconsciência. Para John Mayer, ele vai constatar, né, que para todos os fins práticos, as duas ações em geral que combinam, né, que vão se combinar é reconhecer um estado de espírito negativo é querer livrar-se dele. Gente, ninguém quer. Nós já falamos em várias lives de energia, tudo que está
ao nosso entorno, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala. Então, quando nós reconhecemos, né? Reconhecer um estado de espírito negativo, a gente precisa querer o quê? Se livrar dele o mais rápido possível. Meyer, ele vai constatar que essas pessoas tendem a adotar estilos típicos para acompanhar e lidar com suas emoções. Como assim? Nós vamos ter vários. Por exemplo, autoconscientes. Então, são conscientes de seu estado de espírito no momento em que ele ocorre. Essas pessoas são sofisticadas no que diz respeito à sua vida emocional. Autoconscientes, são sofisticadas. A clareza com que sentem suas emoções pode reforçar outros traços das suas personalidades. Queridos, eu estou há várias lives trabalhando isso, emoções, sentimentos, autoconhecimento, porque eu quero trabalhar num futuro muito próximo os perfis psicológicos com vocês. Então, essa clareza que muitas vezes, né, que sentem as emoções que você está sentindo, são autônomas e conscientes de seus próprios limites. Vai fazer o quê? Vão gozar de boa saúde psicológica. Ai, que bom, Silvia. E tendem a ter o quê? Uma perspectiva positiva sobre a vida. Então, são os autoconscientes. Quando entram no estado de espírito negativo, não ficam ruminando, nem ficam obcecados com o que pode sair, né, ali. Eu quero sair disso. Em suma, o que vai acontecer? Vigilância. Vigiai, já é bíblico. Vigiai. A vigilância vai ajudar o quê? Administrar as suas emoções. Oi, Manu, o autoconhecimento nos permite sermos sinceros com o que sentimos ou queremos que aconteça, mesmo que não haja correspondência. É estarmos alertas e entendermos que tudo que acontece de dentro para fora. Isso mesmo, Manu. É daqui, de dentro, que se externa para fora. Então, ao estarmos autoconscientes, a gente consegue visualizar melhor. Por isso que eu disse que os autoconscientes são sofisticados nos seus pensamentos. Por quê? Eles têm um respeito muito grande com a vida emocional. A vida emocional para os autoconscientes é ter a clareza. E ter a clareza como são as suas emoções, a sua emoção é fundamental. É primordial. Por quê? Porque a partir disso vai dizer quais serão as suas perspectivas sobre a sua vida. E de uma maneira positiva. Oi, Adriele, lindona, é isso aí. Ok? Quando nós falamos dessa vigilância, vai ajudar o quê? Quanto mais você vigiar as suas emoções, mais você vai conseguir administrá-las. Por quê? Estou com ódio do fulano. Peraí. Isso é ira, isso é raiva. Só de você passar para o seu cérebro esse tipo de pensamento, você já consegue baixar aquele nível ruim, que muitas vezes pode até praticar o quê? Ações ruins. Que depois vem o quê? O arrependimento. Ok? Então, quando o John Mayer, ele fala, né, sobre essas emoções, dos autoconscientes, tudo, ele também vai falar nas pessoas mergulhadas. Mergulhadas em quê, né? São pessoas que muitas vezes
imersas em suas emoções e incapazes de fugir delas. Como se aquele humor houvesse assumido o controle de suas vidas. São instáveis e não têm muita consciência dos próprios sentimentos, de modo que se perdem neles. Ficam sem perspectivas de vida. E quando nós falamos, meus queridos, minhas queridas, em pessoas mergulhadas, imersas nessas emoções, e que não estão conseguindo lidar com elas, vão ser instáveis. E esta instabilidade vai fazer com que a consciência dos próprios sentimentos vão se perder. E, ao se perderem, essas pessoas se veem sem perspectivas de vida. Ok? Então, essas pessoas mergulhadas terão como consequência, como fazem, né, para tentar escapar desses estados de espírito negativos, achando que não são capazes de exercer controle sobre suas emoções. Então, quando essas pessoas mergulhadas têm como consequência achar que não são capazes, que são incapazes, neste momento, as suas emoções, elas se sentem esmagadas, emocionalmente descontroladas. E esse descontrole muito grande vão fazer com que as pessoas que estão ao seu entorno não queiram ficar próximas. Oi, Elisa! Lindona! Seja bem-vinda! Então, ao pensarmos nessas pessoas mergulhadas, elas vão trazer isso como consequência. Estão em estados de espíritos negativos. E aí vão se achar incapazes de controlar as suas emoções. E com isso, serão e estarão emocionalmente descontroladas. Esse descontrole vai atingir aqueles que estarão ao seu entorno. Isso é muito ruim. Ok? E aí nós teremos também as resignadas. Embora essas pessoas, muitas vezes, vejam com clareza o que estão fazendo, também tendem a aceitar seus estados de espírito. Portanto, não tentam mudá-los. Como assim, Silvia? Na realidade, gente, parece haver dois ramos dos tipos dos resignados. Como? Pessoas que estão geralmente de bom humor e, por isso, pouca motivação têm para mudá-los. E as que, apesar de verem com clareza seus estados emocionais, são suscetíveis aos maus estados de espírito. E os que aceitam ainda como, deixa rolar. Que rolar, rolou. Nada vai fazer para mudar. Nadinha. Apesar do quê? Apesar de estar sentindo uma grande aflição. É um padrão encontrado, por exemplo, em pessoas deprimidas que se resignam ao seu desespero. Isso não é coisa boa. Por quê? Silvia, então eu não posso ser resignada? Gente, quando nós olhamos isso, essa pouca motivação para mudar, tá bom, do jeito que tá, deixa rolar, uma hora isso vai mudar. Será? Então, muitas vezes, essas pessoas entrarão numa depressão. Pessoas deprimidas que se resignam ao quê? Ao seu desespero. Estarão desesperadamente. Ok? Então, quando nós analisamos conheça-te a ti mesmo, e que nós viemos fazendo toda, né, essa retrospectiva, começando desde o primeiro pensador grego,
Sócrates, colocando conheça-te a ti mesmo, passando por Santo Agostinho, por René Descartes, para chegarmos em Freud e em John Mayer, que também vai olhar como que as pessoas estão. Meus queridos, quando nós temos a necessidade de nos conhecermos, é primordial para tomadas de decisões importantes. Nós só vamos conseguir tomar decisões importantes mediante o autoconhecimento. Sem o autoconhecimento, nós vamos deixando as coisas passarem. Quero que vocês coloquem no chat, depois dessa conversa longa, de todos esses pensamentos em relação ao autoconhecimento. O conheça-te a ti mesmo. Nesse momento, o que você descobriu com o conheça-te a ti mesmo seu, seu pensamento, suas emoções. Olha só, quanto mais você conhece a si mesmo, né, mais paciência tem para o que vê nos outros. Por quê? Porque quando você conhece os seus defeitos, mas eu sou perfeita, a gente acha. Não é assim? Então, quanto mais você se conhece, mais paciência você vai ter com o seu irmão. Você vai ter para com o outro. E isso, aquilo que muitas vezes nos irrita no outro, pode ser que seja um defeito seu. Mas, como a própria Vaninha colocou aqui, a trave no olho, né? O cisco no olho do vizinho. Lá no interior fala assim, macaco tem o rabo bem comprido, enrola o rabo, senta em cima e fala do outro, do rabo do outro. Então, quando a gente coloca isso, se você se conhece melhor, você vai ter mais paciência com o outro. Oi, Manu, entendi sobre a minha responsabilidade sobre meus pensamentos e que isso é algo que parte de mim. Sofremos menos assim, não é? Isso mesmo. Por quê? Quando você começa a se conhecer melhor, começa a realmente a questionar o que está acontecendo. E aquele questionamento que eu falei lá no início da nossa live hoje. Um questionamento imparcial. Esse questionamento imparcial, por que imparcial? Porque eu não posso já começar a querer colocar tudo a outra pessoa ou até a si mesmo no banco dos réus. Então, a imparcialidade, ela é primordial para isso. Sermos imparciais vai ser primordial para o seu autoconhecimento. Mas, eu volto a repetir, esta é uma frase do Erik Erikson. Quanto mais você conhece a si mesmo, mais paciência tem para o que vê nos outros. O que você vê no seu irmão? Defeitos ou qualidades? Muitas vezes, apontamos o defeito do outro, as imperfeições do outro. E a sua imperfeição? E os seus defeitos? Claro que você também tem qualidades lindas e maravilhosas. Basta fazer o quê? Colocá-las em prática. Quando a gente pensa nesse autoconhecimento, eu preciso urgentemente fazer isso. Se conhecer melhor e ver o que ocorre, entender. É ira
É raiva? O que aconteceu? Percebem, queridos? Essa é a busca do conheça-te a ti mesmo. Hoje, na modernidade, é isso. É introspectivo. Conhecer o seu eu mais profundo. Percebem? Então, se estamos dispostos a isso, sejam também suave. Olha lá, Márcia, Santo Agostinho repassa seu dia toda noite. É isso. O ajudava a errar menos no dia seguinte. Ah, Santo Agostinho repassava, perfeito. Repassava seu dia toda noite. É isso, e isso ajudava a errar menos no dia seguinte. Perfeito, Márcia. Por quê? Porque quando nós nos despimos de tudo e com essa imparcialidade, olhamos as nossas ações durante o dia. Se nós fomos realmente bons uns para com os outros ou não. Por isso que eu venho há dias falando para vocês, é um treino. Treine, 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 até ser real, até acontecer. Até você não precisar treinar mais, Silvia. Não, até que você haja naturalmente. Isso é para tudo. Em todas as áreas da vida de vocês, da sua vida. Esse treino é primordial. Por isso que ao repassar Santo Agostinho, à noite, como foi o seu dia, ele já buscava no dia seguinte errar menos. É a frase que eu sempre gosto de dizer ao término das minhas lives. Que eu possa ser melhor hoje daquilo que eu fui ontem, melhor amanhã daquilo que eu estou sendo hoje, para que possamos ser pessoas melhores. Então, quando nós temos este autoconhecimento, o conhecimento próprio da modernidade, aqui, o seu eu mais profundo. E com isso, já encerrando a nossa live de hoje, quero agradecer imensamente a presença de todos vocês, que eu só tenho gratidão no meu coração a dizer que neste momento, todos aqueles que dedicaram um período do seu dia, uma hora do seu dia, para estar aqui comigo hoje, eu só sinto gratidão. Imensamente obrigada pela presença de todos vocês. Novamente, eu quero dizer que eu possa ser melhor hoje do que eu fui ontem, que eu possa ser melhor amanhã do que eu estou sendo hoje. Este é o verdadeiro caminho para a evolução e o autoconhecimento. Um super beijo, fiquem com Deus e até